alguns dos atos marcantes de José Bonifácio como criador da diplomacia imperial e primeiro chanceler do Brasil? São muitos. Perfeito. São muitos atos, mas o Mallet, na condução por José Bonifácio, uma das primeiras coisas sensacionais que ele fez foi a consolidação do território nacional. Ele trabalhou muito a diplomacia. Nós devemos muito aos nossos diplomatas o mapa territorial que nós temos, que em 1822 é praticamente o que temos hoje. Então, essa consolidação do mapa territorial foi um grande legado da diplomacia e do malhete de José Bonifácio. Mas não foi o único ato dele importante. Ele tinha preocupação com os espiões. Então, ele mandou fazer um rastreamento dos passaportes estrangeiros, que ele achava que tinha muito estrangeiro circulando no Brasil e o Brasil tinha muita riqueza. Engraçado que essa preocupação tinha 200 anos. Então ele achava que todos os estrangeiros que circulam no Brasil deveriam ser monitorados. Então essa é uma questão muito importante também de uma preocupação dele. Ele baixou atos nesse sentido. E uma outra questão que é interessante, ele entendia que o setor diplomático devia ser diferenciado. Deviam ser pessoas muito qualificadas intelectualmente. Então, para criar uma lealdade institucional, ele criou um fardão, chamado fardão diplomático, com as cores, à época, vigentes da coroa. Então, esse fardão, que inclusive os diplomatas tinham uma espada, muito bonito, inclusive, né, nesses livros de história, para criar uma certa visibilidade institucional de um representante do governo brasileiro nas representações no exterior. Ele achava importante ter essa presença. O cara usava um fardão, tinha uma espada. Então, ele achava que isso era um certo prestígio, não só para aquele funcionário, para aquele embaixador, aquele diplomata no exterior, mas para a chancelaria, que ele era o primeiro chanceler, que foi o primeiro chanceler do Brasil. E um outro ato muito interessante do José Bonifácio foi a condução da preocupação com a indústria. Apesar de que o ministério dele era um ministério guarda-chuva, então ele criou atos de fortalecimento, estatizou essas minas de ferro que tinham, né? No caso só tinha em São Paulo, para que criasse um germe do início do desenvolvimento industrial. Tinha a construção de navios, que ele trabalhou muito. Então é muito interessante esses inúmeros atos dele como primeiro chanceler do Brasil.